Ei, você aí, isso, você aí. Você está satisfeito com as suas criações? Está conseguindo criar seus textos, desenhos e artes em tempo hábil? Já encontrou um jeito eficaz de fazer isso? Se você ainda estiver procurando alguma dessas respostas, eu sou Alexandre Herzog, psicólogo, e neste vídeo vou usar o xadrez para te ajudar a encontrar, ok? Vem comigo! Bom, então como é que eu vou te explicar sobre criatividade, sobre como organizar a tua criatividade a partir do xadrez? Analisa comigo, quando tu joga xadrez, tá? Tu tá lidando com 7 informações principais: o peão, o bispo, o cavalo, a torre, a dama e o rei, e as cores, branco e preto, tá? Cada uma das peças tem o próprio movimento no jogo, né? E algumas delas participam de circunstâncias muito específicas, os chamados movimentos especiais, que é o roque e a tomada em passant, né? Se você ficou curioso a respeito do que são esses termos, deixa um like, comenta aqui no vídeo que eu faço um material te explicando. Bom, então, para eu começar a te mostrar, né, como usar o xadrez para entender o teu processo criativo e organizar ele, vamos resgatar algumas ideias, ó, aqui. Peão, tá? Se move 2 casas para frente ou uma para frente no xadrez e captura em diagonais. Ele só se move 2 casas para frente no xadrez na primeira jogada, depois é sempre só uma. E participa também de um dos movimentos especiais que eu citei há pouco, que é a tomada em passant. A outra informação aqui, o bispo se movimenta em diagonais. Pode ir, pode voltar. É diferente do peão, que uma vez que foi, não volta mais. Esse aqui é o cavalo, ele se movimenta uma casa numa direção e depois 2 em outra. Ou o contrário, 2 numa direção e uma em outra, formando um L, tá? A torre se movimenta em linhas retas, para frente, para trás ou para os lados. Pode ir, pode voltar. Isso no jogo do xadrez. O rei pode ir, pode voltar, mas sempre apenas uma casa. Ele, junto com a torre, participam do outro movimento especial do jogo, que é o roque. E por último, a dama. A dama faz de tudo. Para frente, para trás, em diagonais, para os lados. Pode ir, pode voltar, só não faz o movimento do cavalo. Ok? Então, como é que nós vamos abstrair essas coisas do xadrez e levar para o teu processo criativo? Primeira delas, as cores, preto e branco, tá? Preto, escuridão, branco, luz. Tu vai começar o teu caminho, então, no teu processo criativo, das trevas para a luz, tá? Depois, quando eu der exemplos nas artes, nos textos, eu te explico mais simbolicamente o que seria das trevas para a luz, tá? E a segunda parte é o seguinte, você vai ir do menos específico, no caso, o peãozinho, depois até o mais específico, que é a dama, que faz tudo, ok? Bom, e agora, tá? Como aplicar essa ideia ali para criar imagens, por exemplo?
você vai colocar, né, para conseguir, tipo, das trevas para a luz, o que você vai fazer? Você vai colocar no seu quadro que você está pintando, por exemplo, tudo aquilo que é cor mais escura, né, que vai ser sombras, que vai ser o fundo, por exemplo, de uma figura. Você coloca isso ali tudo lá, sob seu esboço. Depois você vai colocando as coisas menos específicas e indo até o mais específico. Se for uma paisagem, por exemplo, a selva, num dia, num amanhecer, por exemplo, você vai estar colocando as árvores ali primeiro, alguma vegetação mais rasteira depois, né? Um outro animalzinho ali embaixo, copa das árvores, esse tipo de coisa, né? Depois uma camada de luz, mais ou menos assim por cima, vai retocar, né, alguns desses elementos que você já colocou, e daí, e somente aí, que você vai fazer os detalhes minuciosos, assim, né, maiores, tá? Que são, requerem mais tempo, mais paciência, assim. Esse seria um exemplo. Se você vai elaborar um texto, tá, você não vai começar pelo título, a menos que ele já tenha vindo na sua mente, assim, uma ideia de um título, você não vai começar por ali. O que seria aí das trevas para a luz na hora de criar um texto? Você imaginar que caminhos ele vai seguir, por onde ele vai passar esse texto. Se for um conto que você vai fazer, se for uma história, um artigo científico, por exemplo, né, um conto, uma história, você imagina mais ou menos por cima uma linha que a história vai seguir. Isso ali seria o caminho das trevas para a luz. Depois você vai colocando as informações do menos específico por mais específico, tá? E como seria fazer isso? Por exemplo, vamos supor que seja um conto. Você está escrevendo um conto de 30 páginas, né? Um fato que vai acontecer é que uma pessoa vai morrer de tuberculose. Ali na página 5, 6, assim, a pessoa tem que estar na história ali apresentando alguns sinais, uma tosse, alguma coisa assim, é uma pista, né? E depois você vai encaixando outras pistas até formar a ideia de um diagnóstico ali de tuberculose, e depois a pessoa sofrendo com sintomas, até que ali num determinado ponto ela morre, né? Esse é um exemplo que muitos escritores usam. Eles fazem até uns diagramas, uns cartazes, assim, vão colocando o evento 1, o 2, o 3 e tal, e quando eles se juntam, assim, né, muitos escritores fazem isso. Quando você vai fazer um texto científico, por exemplo, já é um pouco diferente. Um texto de um artigo científico ou que vai responder a alguma atividade, por exemplo, proposta pelo seu professor em sala de aula. O que vai acontecer? Você vai estar envolvido com uma pergunta. Se for uma atividade, o professor te deu a demanda da atividade através de uma pergunta. Se for um artigo científico, a pergunta que vai estar te movendo é a que tu tentou responder com a tua pesquisa, né, científica, com o trabalho que tu realizou, que tu vai estar colocando ali no artigo científico. No artigo científico, geralmente há estruturas pré-estabelecidas. Isso seria aí das trevas para a luz. Tu não tem tanta liberdade criativa ali, tu tá mais preso assim por uma estrutura que tem que ser seguida, né? Ou pela instituição para a qual tu vai apresentar o artigo, ou para a revista que tu quer publicar. Eles têm um método científico específico, né, para a redação dos artigos que eles publicam, né? No contexto acadêmico, isso é muito comum, ter normas seguidas, porque se trata da ciência, da replicação, isso é necessário lá. Mas aí no artigo científico você vai escrevendo os textos ali,
né, respondendo ali, inserindo depois cada partezinha, né? Por exemplo, na introdução você fala brevemente sobre como foi seu método de pesquisa, o que originou a demanda de você pesquisar o que você pesquisou, esse tipo de coisa, tá? E vai indo do mais específico até ali a discussão. Na discussão é um momento onde você tem que fazer assim os autores que você trabalhou e os teus resultados dialogarem entre si. Isso ali é o clímax. Depois você vai voltando para o menos específico, que são as conclusões, enfim, né? Você ali na discussão dos resultados que você tem que dar o seu melhor, né? Então, esses foram alguns exemplos nessas áreas, né? Se vocês gostaram disso, quiserem saber mais sobre isso, tentarem aplicar e quiserem compartilhar comigo aqui nos comentários os resultados, vou ficar bem feliz, tá? Essa era a ideia, te explicar isso ali, né? Sugerir essa forma para te lidar com o teu processo criativo, tá? Vai ter nessa playlist dos processos criativos ainda outras ideias, tá? Para deixar o teu processo criativo mais fluido, né? Para tu te sentir à vontade com a tua criação, com o teu processo criativo e com o teu resultado, ok? Então eu me despeço agora, que agradeço a presença de quem está sempre comigo, agradeço a presença de quem visitou este canal hoje, né? Peço que curtam, compartilhem, comentem, né, se vocês gostaram, e se inscrevam no canal acionando o sininho, ok? Aquele abraço e até lá!